Olá pessoal, tudo bem? O pastor Hélio me pediu para gravar esse vídeo, refletindo um pouco, trazendo algumas posições, algumas questões sobre o caso do aborto, que é uma prática comum no Brasil, corriqueira, todos os dias mulheres abortam no Brasil por diversas razões, e na igreja nós costumamos ter uma postura, que eu não digo errada, tal, mas muito mais conservadora em relação a esses sentidos. E muitas vezes de pensar no aborto simplesmente como pecado e não entender muitas vezes as razões que levam as pessoas a praticarem esse ato, a fazerem esse ato. No Brasil, o aborto é crime, exceto alguns casos. O caso de má formação do feto, os casos de que corre risco à saúde da mãe e algumas questões, casos de estupro também. Mas a questão é que, até ser comprovado que, por exemplo, há uma necessidade de aborto, por exemplo, há uma mulher que foi estuprada, é algo muito difícil, é algo muito complexo. Precisa de laudo médico, precisa de uma decisão judicial que confirme aquela necessidade, precisa procurar um hospital de referência que consiga fazer isso com segurança também, porque é um procedimento arriscado. Então, assim, existe um conjunto de complexidades aí. E a gente teve um caso que foi de uma criança que, desde os 6 anos de idade, havia sido abusada sexualmente dentro da família, e agora no depoimento do que foi denunciado como abusador, ele cita outros dois, então provavelmente tinha 3 pessoas ali que abusavam dessa criança, uma situação extremamente triste dentro de uma família, e essa criança não tinha condições realmente de gerar, porque é uma criança de 10 anos de idade e que poderia inclusive morrer no processo de gestação, durante o parto, tanto ela quanto o feto, quanto o bebê do qual ela estava grávida. Então, isso é uma questão que nos coloca a outros pontos. Nos coloca. O quanto E aí eu gosto de chamar a atenção do que Jesus faria. Será que Jesus diria para essa criança: você é uma pecadora, como alguns irmãos que foram na frente do hospital e dizer que ela era pecadora, que o médico estava cometendo um assassinato? Ou Jesus chamaria e acolheria essa criança e preocuparia em que ela tivesse vida, que ela tivesse futuro, em que ela não morresse por causa daquela gestação, e entenderia o sofrimento dela de ter sido durante 4 anos abusada sexualmente, talvez até por mais de uma pessoa ali dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. O meu ponto, o meu entendimento como cristão é que Jesus acolheria essa criança. E é dessa forma que eu entendo que nós cristãos devemos nos comportar também. Independente de entender os pecados, as regras e os códigos de pecado, a gente deve aprender a internalizá-los para a nossa prática e não para julgamento dos outros. É isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Graça e paz.